Fala galera, beleza? Professor Marden Moura aqui com você, para mais uma aula de filosofia do nosso curso S, na aula 2. Aula 1, pessoal, nós trabalhamos lá a questão da justiça tanto na filosofia platônica quanto na filosofia aristotélica. É óbvio que a justiça é um tema ligado à filosofia política, que é justamente o assunto de todo esse nosso módulo 3, tá bom? E hoje nós estamos trazendo aqui, a figura de Santo Tomás de Aquino, e essa figura de Santo Tomás de Aquino, não custa nada a gente lembrar, em primeiro lugar, principal representante da escolástica. Professor, o que é que seria a escolástica? Lembrem-se de que a filosofia medieval, que é a filosofia dentro da qual Santo Tomás de Aquino está inserido, certo? Filosofia medieval, ela se divide em dois grandes momentos. O primeiro momento é o momento da patrística. Professor, o que é a patrística? É o primeiro momento da filosofia medieval, onde nós vamos ter a filosofia desenvolvida pelos padres ou pais da igreja. Na escolástica, que é o segundo momento da filosofia medieval, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter uma filosofia desenvolvida dentro das escolas, que em latim, escola significa nada mais, nada menos que as universidades. Então, a escolástica e, portanto, São Tomás de Aquino estão inseridos na filosofia medieval dentro do seu chamado segundo momento. Lembrem-se de que esse segundo momento é a escolástica. Nesse contexto histórico, Tomás de Aquino vai ser absolutamente influenciado por Aristóteles e a ordem da qual Santo Tomás fazia parte, que era a ordem dos frades dominicanos, era justamente a ordem que lia Aristóteles e junto ao grande professor, ao grande tutor intelectual de Santo Tomás de Aquino, Santo Alberto Magno, essa ordem vai colocar o Aristóteles a serviço de todo o Ocidente, tá bom? Lembremos-nos de que a aceitação de Aristóteles não foi tão simples, porque as ideias de Aristóteles valorizavam mais a ciência natural e contrariavam alguns dogmas da Igreja Católica. Tomás de Aquino tem a sua principal obra, que é a Suma de Teologia, e nessa Suma de Teologia nós vamos ter lá a relação entre fé e razão, que para um filósofo, um pensador medieval, é sempre uma relação profícua, é sempre uma relação benéfica. Lembrando que, muito embora essa relação seja benéfica, a razão filosófica ela é escrava da fé teológica. E aí tem aquele adágio medieval, filosofia antilia teologia. O que é que significa isso, professor? A filosofia é escrava da teologia, porque nessa época não é que a filosofia não servisse, ao contrário, ela é escrava da teologia porque nós utilizamos a filosofia para pensarmos todas as questões concernentes à fé cristã. Olha cá, galera, vamos para o que interessa. Tópico do edital da UES, Tomás de Aquino, o direito natural e o direito positivo. Esses dois tipos de direitos, eles vão sempre ser ligados aí ao que nós chamamos de direito natural, jusnaturalismo ou iusnaturalismo, o direito de natureza, e o direito positivo, o iuspositivismo ou juspositivismo, tá bom? Depois de algum tempo, esses dois tipos de direitos, eles vão sempre se mostrar aversos no seguinte aspecto: eles vão relacionar-se de modos opostos. Em Tomás de Aquino não é assim. Para que nós possamos entender o que é o direito natural e o que é o direito positivo, a gente precisa entender que as relações que Tomás de Aquino cria entre direito natural e direito positivo se enquadram dentro do contexto da política, olha só, certo? Do contexto da ética, do contexto da moral, certo? E também dentro do contexto do direito. Então essas reflexões que Tomás de Aquino realiza na Suma de Teologia são reflexões que querem relacionar o direito natural e o direito positivo
à política, à ética, à moral e ao direito. Não te esquece disso. Para que nós entendamos o que é o direito natural e o direito positivo, nós temos aqui o que Tomás de Aquino chama de leis, tá bom? Essas leis, elas vão estar dispostas para que nós compreendamos o papel do direito natural, que é o direito que o ser humano tem por natureza, e o direito positivo, tá bom? Presta atenção. A primeira lei é o que nós chamamos de lei eterna. Marden, o que é essa lei eterna? Nada mais é, do que a ordem, certo? Que Deus dispôs no universo. A ordem a qual, olha só, a qual o universo obedece. Professor, como assim? Quando Deus cria o universo, a realidade, ele cria uma ordem. E essa ordem, ela vai conduzir todas as coisas que existem no mundo natural. A segunda lei é a lei natural, a lex naturalis. Cuidado! Bizu do professor Marley para você, A lei natural, tá certo? Ela seria o quê? Ela seria justamente você fazer o bem, certo? E evitar o mal, certo? Essa seria a chamada lei natural. A lei a qual todos nós seres humanos estamos propensos. Segundo Aristóteles, o ser humano é por natureza um ser político inclinado a coisas boas, segundo Tomás de Aquino. E esse homem ser político, Aristóteles, inclinado a coisas boas, Tomás de Aquino, ele é inclinado a coisas boas, ele é um ser sociável de modo natural. Nascemos assim. Isso é um direito natural que todos nós precisamos obedecer. A lex humana nada mais é do que a lei humana. A lei humana seria o quê, professor? A lei humana, pessoal, seria o direito positivo. Logo, a lei natural seria o direito natural, certo? O que é que seria a lei humana? Seriam as leis dispostas nos nossos códigos civis. Observa, como existe uma pluralidade de etnias, de culturas, nem sempre a lei natural ela precisa ser seguida da mesma forma em todas as culturas. Logo, é necessário então você ter uma lei humana. O que é essa lei humana? É a lei escrita, certo? A lei escrita, que deve sempre ser estatuída, criada, para levar o homem a se afastar do mal e fazer o bem. Ora, a lei humana ela é criada para estar em consonância com a lei natural. Observa isso, a lei humana ela é criada para estar em consonância com a lei natural. Mas, professor, o que acontece se uma sociedade cria uma lei, certo? Cria uma lei que ordena os seres humanos a fazer o mal, certo? Essa lei humana merece ser desobedecida, porque ela não é uma lei, ela é a corrupção da lei. Todas as leis humanas, as leis escritas, ou seja, o direito positivo, ele pode ser exercido de formas diversas em todas as etnias, desde que essas formas diversas conduzam o homem para o bem. Se essas leis diversas conduzirem o homem para o mal, isso não é uma obediência à lei. Isso não é um benefício da lei. Essa lei precisa ser desobedecida. Por quê? Porque a nossa lei natural, ela diz que nós precisamos estar propensos para o bem. E por fim, nós temos aí a lex divina. O que seria a lex divina? A lei divina, ou seja, as ordens que estão dispostas nas Sagradas Escrituras, na Bíblia. Certo, professor? Sagradas Escrituras, sim, olha só. Segundo Tomás de Aquino, a lei natural e a lei humana, certo? A lei natural e a lei humana, elas seriam capazes de fazer o homem viver bem no plano terrestre. Porém, o fim último da vida humana é o plano celeste. Logo, a Sagrada Escritura é a única lei que, se seguida,
poderá levar-nos à vida eterna e, portanto, completar plenamente aquilo para o qual nós, seres humanos, fomos destinados. Logo, todos os direitos positivos, todas as leis escritas, as leis humanas, precisam estar em consonância com o direito natural, com a lei natural, para que haja uma harmonia e o ser humano possa exercer verdadeiramente a sua sociabilidade, buscando o bem e a paz dentro do plano terrestre. Beleza? Bons estudos, galera, e a gente sempre se encontra no próximo vídeo. Valeu!